Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com os 3 dias de escuridão. Qual é a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos? Então, muitos de vocês, eu acredito que já ouviram falar, seja por boato ou por notícias em redes sociais ou grupos de WhatsApp, sobre um período que se aproxima da Terra com relação a 3 dias de escuridão, de densas trevas que se abateria sobre todo o planeta. A pergunta é, as pessoas sonham com isso? Sim, as pessoas sonham com isso. Eu já recebi relatos de algumas pessoas com relação a um período de escuridão que se abateria sobre todo o planeta. Alguns sonhos especificamente falando em 3 dias, alguns sonhos somente citando o período. Recentemente, durante essa crise de saúde que estamos vivendo com relação ao vírus SARS-CoV-2, algumas pessoas têm sonhado também com relação a esse período de escuridão que abateria sobre a Terra. Nós vamos falar aqui sobre a origem dessa profecia, a origem, a raiz dessa história, como começou isso e qual a verdadeira interpretação com relação a essas profecias e sobre sonhar com elas. Então, claro que para entendermos um assunto nós devemos ir direto na raiz dele, como começou. Então, por mais que algumas igrejas evangélicas protestantes hoje citem e comentem bastante sobre esses 3 dias de escuridão, essa profecia ela tem origem no catolicismo, no século XIX. Ela foi uma revelação que um padre francês e posteriormente uma beata italiana tiveram sobre esse período que se abateria no planeta. Desde então, desde essa primeira profecia que esse padre teve, multiplicaram-se muitos os relatos que afirmam terem recebidos a mesma revelação. O livro que foi escrito, editado em 1986, de um frade americano chamado Albert Herbert, de título Os 3 Dias de Escuridão, Profecias de Santos e Videntes. Ele menciona essas profecias, tanto do padre como da beata, e de inúmeras outras pessoas que tiveram. Eu tenho um relato de muitas dessas pessoas que tiveram, a maneira como elas escreveram. Na descrição desse vídeo eu não vou conseguir colocar porque o espaço é muito curto. Então eu vou deixar nos comentários de modo fixo. Se vocês se interessarem, vocês podem ir ali e lerem. Mas os 2 relatos, os 2 primeiros que surgiram com relação a essa profecia, eu vou falar aqui com vocês. A primeira é do padre chamado Albert Savage, que ele morreu em 1826, mas não há data do seu nascimento. Essa profecia ela data do século XIX e esse padre ele também previu as grandes guerras e algumas invasões que a França teriam durante essas grandes guerras. O que ele escreveu, palavras desse padre, Albert Savage, sobre esse período. Então, o que eu vou ler agora para vocês são as palavras escritas por ele. A situação se tornará tão séria que Deus terá que intervir na forma de 3 dias e 3 noites de trevas perpétuas. Durante esses 3 dias e 3 noites, nada dará luz, a não ser velas bentas, e só crianças inocentes e pessoas em estado de graça poderão acendê-las. Essa foi a profecia que o padre escreveu, a primeira profecia a respeito desses 3 dias de escuridão que se abateria sobre o planeta. Depois, uma beata chamada Ana Maria Taigi, italiana, viveu de 1769 a 1837. Ela foi beatificada pelo Vaticano em 1920 e até hoje é conhecida como profetisa e mística do seu tempo.
O que eu vou ler agora são as palavras da beata Ana Maria Taigi sobre os 3 dias de escuridão que ela escreveu. Trevas extremamente espessas espalhar-se-ão pelo mundo, envolvendo a terra por 3 dias e por 3 noites. Durante essas trevas será absolutamente impossível distinguir qualquer coisa. O ar ficará tão empesteado pelos demônios que aparecerão sob as formas mais asquerosas. Essa pestilência atingirá principalmente os inimigos da religião. Nesses dias será impossível a luz natural. Aquele que por curiosidade abrir a janela, olhar para fora ou sair pela porta cairá morto. Durante esses dias precisamos ficar em casa, rezando o terço e invocando a misericórdia de Deus. As velas bentas preservarão da morte, assim como a invocação de Maria e os anjos. Então essas são as palavras da beata Ana Maria Taigi, escrito dentro do período de 1769 a 1837. Depois que esses dois escreveram essas profecias, inúmeras outras sobre o mesmo acontecimento também foram escritas. E eu vou deixar, como eu disse para vocês, alguma delas aqui nos comentários desse vídeo. Então, se vocês quiserem se aprofundar e ler com mais detalhes, vão estar escritas lá. Inclusive essas duas que eu acabei de ler para vocês. Hoje em dia, algumas pessoas sonham também com a mesma profecia. Algumas pessoas também recebem de maneira acordada a mesma profecia. Qual é o verdadeiro sentido dela? Então nós precisamos dar a verdadeira interpretação com relação a elas. E profecias e sonhos são feitos em linguagem codificadas. Se vocês querem pegar um exemplo mais clássico que existe, é o livro do Apocalipse do apóstolo João. Vocês pegam a Bíblia de vocês e ali vocês vão ver figuras como dragão, cavaleiros, cavalos. O modo de se escrever de maneira figurada. As profecias que estão ali no livro de João, de Apocalipse, elas foram escritas nesse sentido figurado. Algumas delas já aconteceram e algumas outras ainda estão acontecendo. Então, os estudiosos eles percebem, relendo os fatos ali, que essas profecias elas se encaixam durante tal e tal período, de acordo com tal e tal império, nesse sentido. Assim também como essas profecias relacionado aos 3 dias de escuridão que se abaterá sobre o planeta Terra, ela também é escrita de forma figurada e precisamos dar a verdadeira interpretação para ela. Até mesmo nos sonhos das pessoas que elas hoje estão aparecendo com muita frequência. Então, com relação à interpretação dessas profecias, eu vou dar alguns caminhos que você pode tomar para poder entendê-la. Com relação aos 3 dias, nós temos que compreender esses 3 dias dessa profecia como um período de tempo. Não especificamente 3 dias. Para vocês entenderem melhor, se vocês pegarem o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, tem também um salmo a respeito do mesmo entendimento que o apóstolo Pedro escreveu. Lá diz assim: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então nós não temos o exato conhecimento e precisão a respeito de um período de tempo para Deus, para espiritualidade. Por isso que quando nós vamos interpretar essa profecia, quando se fala em 3 dias, nós estamos falando em um período de tempo. 3 meses? 3 anos? Então, nós devemos entender como um período de tempo. Mas temos que entender também que tem um começo, como é um período de tempo, tem um começo e tem um fim. Com relação a trevas e escuridão, então essa profecia fala de trevas perpétuas
ou escuridão. Quando essa profecia fala sobre essas trevas, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de tempo de incertezas. Então, será um período em que muitas pessoas ficarão perdidas com relação a decisões a tomarem, principalmente os governantes. Não saberão o que está acontecendo, o porquê isso está acontecendo, da onde isso veio, por que isso veio, quais são as melhores decisões a tomarem nesse período. Então temos que entender que essa escuridão será um período de incertezas. Com relação às velas, aparecem nas profecias, tanto do padre como da beata, velas. Quando eles falam em velas, nós estamos falando aqui da imunidade, do sistema imunológico das pessoas, da população. Quando se falam em crianças, que as crianças ficariam de fora, entendam como que seriam as menos afetadas. Quando se fala em inocentes, é relacionado a pessoas que estariam fora de um grupo de risco que seria bastante afetado sobre esse período. Quando se fala em demônio, principalmente ali na profecia da Beata, ela até mesmo cita o que os demônios estariam espalhando no ar. Então nós temos um entendimento aqui que seria uma praga, uma pestilência, a própria Beata cita. Então, como vocês já puderam notar, todas essas profecias que foram escritas estão sendo reveladas até hoje. Elas falam sobre esse período que a humanidade está vivendo com relação ao vírus SARS-CoV-2. Então vamos reler e depois eu continuo. Um período de 3 dias, um período de tempo, teria um começo. Nós sabemos que essa pandemia teve um começo, mas não sabemos o fim dela. Ninguém ainda sabe, nem os cientistas, nem as autoridades. Trevas perpétuas, escuridão, tempo de incerteza. Estamos vivendo um tempo de incerteza. Não sabemos o que será da economia, não sabemos como a população vai reagir no final de contas a tudo isso. Os governantes estão batendo a cabeça sobre quais medidas devem tomar, não se tem ainda vacina, eles estão quebrando a cabeça com relação a achar remédios eficazes. Então nós estamos vivendo um período de incerteza. Quando as profecias falam em vela, são imunidade, sistema imunológico. Hoje nós sabemos que durante esse período o nosso sistema imunológico, a nossa imunidade é muito importante para combater esse vírus. As crianças seriam as menos afetadas. Realmente, os cientistas hoje falam que as crianças são as menos afetadas, tá? Inocentes seriam as pessoas fora do grupo de risco. Quais seriam os grupos de risco? As pessoas de mais idade e pessoas que já têm um histórico de doença, como problemas cardíacos, pressão alta, tá? Insuficiência pulmonar. Então, são essas as pessoas inocentes. Continuando, quando se fala em inimigos da religião nessas profecias, está se falando sobre as medidas que foram impostas impedindo o culto, os cultos religiosos, tá? Então, essas pessoas que receberam essas profecias, elas viram que haviam inimigos de Deus, elas entenderam dessa forma, mas é referente às restrições que foram impostas para que os cultos fossem temporariamente proibidos até se passar essa crise.
Com relação a não abrir portas e janelas, que cairia morto, é o período de quarentena que estamos vivendo. Essas ordens que foram nos impostas com relação a ficar dentro de casa, esse isolamento social. Vocês estão percebendo que se encaixa perfeitamente essas profecias ao período realmente que estamos vivendo. Com relação à luz natural, que não se veria mais a luz natural, nós estamos falando aqui sobre as luzes emitidas através das orações das pessoas. Seria um tempo de medo, de ansiedade, que muitas pessoas estariam mergulhadas nisso e a esperança, de certa forma, acabaria minguando a sua luz. E por fim, o terço, citado no final da profecia da Beata, com relação ao terço, sobre obedecermos às regras até agora que são impostas para que a população possa se resguardar e possa se proteger com relação a esse período de incertezas que estamos vivendo com relação ao vírus SARS-CoV-2 ou Corona-19, como estão muito falando. Sobre essas profecias, sobre esses sonhos, os sonhos também se encaixam no mesmo sentido de interpretação. As pessoas estão sonhando também, como eu disse para vocês, sobre esse período, algumas especificamente 3 dias, algumas somente sobre um período de escuridão. O medo, a ansiedade, a angústia tem se abatido muito sobre a população e a espiritualidade ela nunca deixou de falar. Ela começou com relação a essas profecias a esse padre, vai saber se antes dele também ela não se revelou para algumas outras pessoas que não deixaram escritas, não se sabe mais sobre o que se tem escrito. O primeiro relato é do padre Alberto Savagi, em aproximadamente 1826. E até hoje essa espiritualidade fala. Quando eu falo espiritualidade, entendam Deus, entendam o Espírito Santo. É que eu falo de um modo para que possa abranger todas as pessoas de vários segmentos religiosos. Por isso eu uso a palavra espiritualidade, mas entendam Deus, entendam o Espírito Santo, entendam o universo, entendam o cosmos, entendam a espiritualidade. Ela ainda fala. Mais uma vez, eu vou deixar relatos relacionados a essa profecia de outras pessoas nos comentários, para que se vocês quiserem também ler, estudar, ver como se encaixa nessas profecias, aqui nesse entendimento de interpretação, vocês possam consultar. Do padre Alberto Savagi, da Beata Ana Maria Taigir, também vou deixar ali nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, pode também deixar a sua dúvida nos comentários. Eu estarei lendo e respondendo vocês para que vocês possam entender. Gostaria que vocês estivessem presentes aqui e pudessem levantar a mão e fazer perguntas, mas como não é possível, nós temos os comentários aqui da plataforma YouTube para isso. No mais, tenham bons sonhos, se cuidem, não deixem que o medo, a desesperança, a ansiedade vençam vocês. É importante que o sistema imunológico, a nossa imunidade, estejam bem para combater essa pandemia, tá? Essa ameaça de pestilência, igual a Beata disse no século XIX. Tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!